Muito bom dia, gente. Estamos aqui novamente. Como eu te disse antes, eu achei três ou quatro muito importantes coisas que seria para a gente. Uma foi do Pai, direcionando que Ele vive, Ele está vivo, e ninguém lembra dele. O segundo foi o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo aos remanescentes para se prepararem, ficarem preparados, prepararem sua casa. Esse aqui eu achei interessante. O título é Uma Grande Bola de Fogo. E a razão que eu achei interessante isso, eu vou ler aqui e vou mostrar para vocês. Um pouco diferente do que a gente lia antes, sabe? Desse asteroide que vai cair na Terra. Ele começou isso com Mateus 24:37, que fala o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É isso mesmo, senhor? Mateus 24:37, é isso mesmo? Mateus 24:37, é isso mesmo. 38 e 39, tá certo. E continuando 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito interessante, então, vai ser igual ao tempo de Noé. Continuando então, que está falando a seguir é uma visão, uma palavra, a visão que foi dada do Senhor e que foi dada para mim à noite durante meu tempo de oração. O Senhor falou para mim: meu filho, eu vou mostrar para você o que está para acontecer muito em breve. E assim que ele falou isso, eu fui instantaneamente levado para fora da Terra. Eu estava lá no espaço, lá fora, lá no espaço, e eu fui capaz de ter a vista da Terra inteira. Era realmente muito linda, muito gigantesca. Uma coisa maravilhosa para realmente ver. E a Terra deve ser linda demais mesmo, né? Olhar essa Terra tão linda, que parece que está sendo segurada do nada, sendo segurada do nada, suspendida em plena escuridão, né? Uma bola lá no universo, né? Depois de adulto, eu virei e olhei para o Sol, e eu poderia olhar direto para o Sol e meus olhos não se queimavam. E o Senhor falou para mim, ele estava atrás de mim, um pouquinho do meu lado direito. E depois ele falou para mim, e ele disse que eu quero mostrar para você uma grande bola de fogo que vai bater na Terra muito em breve. Ele falou que ninguém vai ver isso acontecer, nem mesmo os cientistas, nem os astrônomos. Eu perguntei para ele como que eles não podem ver, já que eles têm satélites, eles têm telescópio no espaço, e eles estão sempre procurando essas coisas que vão bater na Terra. Ele falou para mim: olhe e veja. Enquanto eu estava olhando para a Terra e admirando ela rodando, eu pude ver o Oceano Atlântico. Eu vi a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal. Eu vi a costa da África. Eu via, enquanto a Terra estava rodando, eu poderia ver o lado leste da América do Norte, do México Central e também da América Central e da América do Sul. E depois, a primeira coisa que eu vi me deixou chocado. O Senhor me olhou, o Senhor me chamou e para prestar atenção num ponto em espaço que não estava muito longe da atmosfera da Terra. Quer dizer, ele olhou, a Terra está aqui, ele olhou para uma coisa muito perto da Terra. E de repente, uma coisa rasgou. Peraí. Então, eu pulei uma linha aqui. De repente, do nada, houve rasgou, como se você rasga uma coisa, rasgou no espaço, o espaço rasgou e abriu, e uma coisa bem brilhante apareceu. E depois, esse pedaço aqui abriu, entendeu? Fechou novamente, da mesma rapidez que ele abriu.
E meus olhos novamente focalizaram na terra. Eu vi uma rocha preta, meia escura, cinzenta, gigantesca, sendo levada em direção à terra com uma velocidade muito rápida. A rocha veio desse pedaço que rasgou no espaço, que abriu no espaço, e em um minuto, nada que era calmo, pacífico, quieto na Terra mudou. E no próximo minuto, quer dizer, em um minuto estava tudo calmo, tudo pacífico. No próximo minuto, quer dizer, bem rápido, bem repentino, né? Essa grande rocha gigantesca apareceu do nada. É incrível, né? Então isso aqui é uma coisa nova mesmo, que eu não tenho visto ainda ninguém falar. Essa rocha realmente, lá está o espaço rasga, essa rocha passa, sai desse espaço, aí o espaço fecha e essa rocha vem em direção à Terra. Incrível mesmo, nunca li nada sobre isso ainda. A rocha entrou na atmosfera e eu vi ela começando a queimar, se queimando, devido à fricção com a atmosfera. Eu estava abismado com o que eu estava vendo. E nada, não sabendo que ela ia bater na Terra, colidir com a Terra ou queimar. Quer dizer, ele não sabia se a rocha ia queimar no ar ou não, como acontece nos meteoros, né? Neste tempo, enquanto isso estava acontecendo, eu fui capaz de ver o lado leste da costa dos Estados Unidos, eu acho. Ele não mencionou. Deve ser do lado leste dos Estados Unidos, que já estava escuro. Mas eu não sabia que hora isso era. Isso aqui é o João falando, entendeu? Me parece que isso aqui vai acontecer bem perto dos 3 dias de trevas, né? Ele dizendo, já mencionando que o lado do estado leste já estava bem escuro, ou então era noite, um desses dois, né? É só mencionando aqui. Pode não ter nada a ver. O Senhor falou para mim e disse: isso é o que tem sido falado desde o começo dos tempos. Eu tive um dia e um tempo escolhido, e meus profetas têm falado a respeito disso. Porque os profetas já vêm falando sobre essa rocha batendo na terra há muito tempo. Eu continuei olhando enquanto essa rocha ficava cada vez mais quente, cada vez mais quente. E aí ela caiu, ela bateu, ela chocou com o oceano. Eu olhei como se fossem centenas de explosões nucleares ao mesmo tempo. Incrível, né? A força disso aqui. A terra inteira tremeu e balançou violentamente com a força desse impacto. Nossa! Foi uma coisa tão grande que você via, né, a água, fogo, tudo chegando até na atmosfera da Terra. Enquanto o lugar na Terra onde essa coisa bateu, parecia que era uma panela, um lugar cheio de lava e fogo. Destruição incrível mesmo, né? E de onde eu estava, eu ainda estava do lado de fora, eu estava no espaço ainda olhando para a Terra. E isso parecia que essa rocha bateu num lugar bem perto de Porto Rico, ou no leste da Carolina do Sul. Está bem parecido que isso aqui foi o que o profeta de Porto Rico falou. Ele deve ter visto essa rocha que bateu perto lá dele, né? Foi muito difícil para falar à distância. Eu não tinha nada para comparar, mas eu acho que está mais ou menos 500 milhas, ou mais ou menos do leste da costa. Isso aí está mais ou menos onde está Porto Rico, tá? Se você olhar o leste da costa dos Estados Unidos, 500 milhas, está bem perto ali de Porto Rico. De repente, eu estava de volta na Terra
foi quando eu já estava em pé, do lado leste da costa, num lugar bem, em qualquer lugar bem na Carolina do Sul. Eu sentia esse ar super quente passando por ele, que veio dessa explosão. Foi então aí que eu vi uma parede de fogo de mais ou menos 100 pés de altura. Deixa eu fazer de pés, vocês vão entender melhor se for metros, né? Então é 30 metros, 30 a 31 metros de altura. Então ele viu essa parede de fogo de mais ou menos 31 metros de altura vindo em direção a ele. E estava queimando, cheio de fogo para todo quanto é lugar. E tudo que ele olhava, ele via fogo. E eu perguntei para o senhor quanto tempo que essa parede de fogo vai correr para a ilha. Quer dizer, a parede começou onde a rocha caiu na água e foi em direção ao leste dos Estados Unidos e continuou, né? Chegou na costa e continuou indo. 31 metros de altura. Nossa, já imagina um negócio desse, de fogo. Onde eu estava? E o Senhor me respondeu que o fogo vai ir para a terra em muitas milhas ou quilômetros, então vai muitos quilômetros. E ele falou: eu tenho avisado que eu sou o fogo consumidor. Este é este fogo. O fogo está movendo numa velocidade incrível, que parecia que parecia que estava sendo puxado por alguma coisa, enquanto passava muito rapidamente. Parece que estava empurrando o fogo. Ele viu, parecia isso, né? Depois eu ouvi um som tão alto que parecia um som de muitas cataratas, todas juntas. Apesar de eu poder ouvir isso, eu não podia ver nada naquele tempo, naquela hora, porque estava muito escuro, com exceção da única luz que veio das árvores queimadas, dos telefones, dos postes de telefones queimados e de outras estruturas. Neste tempo todo, desde o impacto dessa rocha, a terra estava tremendo. A terra tremendo inteira, gente. Incrível, né? Algumas vezes a tremulação era muito forte e outras vezes era menor. Mas continuava tremendo continuamente, não parava. Quer dizer, a terra não parava de ficar tremendo, às vezes muito forte, às vezes diminuía, mas ele está falando que a terra não parava de tremer. Inacreditável, né, gente? Inacreditável. Eu não sei quanto tempo passou depois da primeira batida, né? Da primeira vez que a rocha bateu. Ele não soube quanto tempo passou. Mas eu podia ver que o céu estava se iluminando cada vez mais, como se o sol estava se levantando. E que os barulhos dessas cataratas que ele ouvia, que era muito forte, estava cada vez ficando mais alto e mais alto. Incrível, né, o que ele está vendo aqui, não é verdade, gente? O Senhor falou para mim para virar em direção ao mar. E na direção que ele tinha olhado da primeira vez. Enquanto ele olhava, o fogo passou por mim. Eu virei de volta para o mar e depois eu vi. Foi como se fosse uma
uma onda massiva de água. Eu já esperava isso, né, gente? Você também, né? Se um meteoro com um impacto de milhares e milhares de bomba atômica bate na água, no oceano, a primeira coisa é o fogo, né? É o ar quente, mas depois vem a água, né? Brincadeira não. De onde eu estava, que estava logo na beira da praia, essa parede de água parecia ser centenas, se não milhares de pés de altura ou de metros de altura. A altura era muito difícil para falar enquanto eu estava no chão. E estava vindo em minha direção. Eu parecia ser tão pequeno e essas ondas tão enormes. Na distância, antes de que pudesse chegar em mim, o Senhor me levou de volta para o ar e em cima da cidade, em cima da costa leste. Eu não sei qual cidade. Eu só sei que era alguma cidade mais ou menos na costa leste dos Estados Unidos. Enquanto eu olhava, essa onda veio e totalmente e completamente limpou a cidade. Nossa, que incrível, né, gente? Daí uma das razões que o senhor falou no outro vídeo, para não ficar esperando julgamentos, né? Uma cidade inteira, gente. Mas já que eu estava lá em cima, eu conseguia ver o final desse fogo novamente. E o tanto, quer dizer, o fogo, a parede de fogo, né? E o tanto que ele andou na terra. Ele fala aqui que parou bem perto das montanhas. A parede de água que acertou o leste dos Estados Unidos da América e tudo que estava ao redor dessa costa foi completamente, totalmente destruída. Nossa. Eu olhei em direção ao oceano para ver onde aquela rocha tinha batido. E enquanto eu olhava, eu vi alguma coisa que estavam brilhando no oceano. Um brilhar assim amarelo, amarelo, laranja. Lava. Era uma lava que brilhava laranja, amarelo. Todas as ilhas desapareceram. Nossa! Como se ele tivesse tido totalmente cobrido com essa água. Muito da costa leste dos Estados Unidos desapareceu e estava agora debaixo dessa água. Depois o Senhor falou para mim, meu filho, isto está prestes a acontecer muito em breve. Eu tenho falado para se preparar e para colocar a sua casa em ordem. Muitos ficarão perante mim quando esse julgamento acontecer. Essa grande rocha vai vir do trono de Deus para começar o final de tempos. Nossa, eu estou aqui pensando que a gente está chegando nos finais de tempo, nos finais da grande tribulação. Isso aqui é o começo, gente. Isso aqui é o começo. Nossa. Você não quer estar aqui não, viu? Sinceramente. Você não quer estar aqui não. Receba o seu Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se de todos os seus pecados. Aceite Ele em seu coração. E que Ele vai vir e vai morar no seu coração. Confesse os pecados para Ele. Aceite o seu Jesus Cristo. No sangue de Jesus Cristo. Aceite Ele, apague seus pecados. Ele viverá no seu coração. E você não vai precisar de passar por essas coisas, gente. Então, o nosso Senhor continua aqui, o nosso Senhor continua. Isto é uma das muitas coisas que irá chocar com a terra. Lembrei o nome da palavra, chocar, bater, chocar.
Então, gente, se vocês acham que essa rocha, eu aqui estou pensando que essa rocha é aquela rocha de Apocalipse que não tem maior. Aqui o nosso Senhor está falando que muitos vão acertar, chocar com essa terra. A gente sabe que atrás desse planeta, o destruidor, sabe, tem milhares de meteoros e asteroides. A gente sabe disso também, né? Mas essa aqui é um monstro, né? Meus filhos, pensem. Os meus filhos pensam que eles já foram quando isso acontecer. Mas eu falo, mas eu mexo com eles, e muitos se acordarão. Então, ele está falando que muitos dos filhos deles acham que quando isso acontecer, eles não estão aqui mais. Mas Jesus está falando que ele vai balançar eles e acordar eles. E, como ele fala aqui, muitos acordarão. Ele já falou isso, né? Os julgamentos estão vindo para acordar o pessoal mesmo. Muitos estão dormindo, né? Aqui a maravilha, o trabalho enorme dos remanescentes, gente. E tem sido revelado para a gente. Olha, não tem muitos meses, não. A grande colheita vai chegar, vai estar preparada nessa época. Seu trabalho. Depois eu irei trazer os meus filhos comigo para casa antes da ira de Deus cair sobre a terra. Isso aí a gente tem falado muitas vezes, no sexto selo, que é a ira de Deus. Os filhos que amam Ele não vão passar por essa ira de Deus. E aqui ele está falando mais ou menos que eu vou levar os meus filhos para casa antes da ira cair sobre a terra. Então, é bem capaz que a gente aqui vai ver isso, porque está falando aqui que os meus filhos pensam que eles não estarão aqui. Então, é bem capaz que a gente está, viu, gente? É bem capaz que a gente está aqui por essas coisas. Por essas coisas aqui. Primeiro, que eu acho que até hoje, né? Aqui é o João falando, tá? Que ele está dizendo que meus filhos pensam que não estarão aqui nesse tempo. Quer dizer, ele está falando que eles vão estar. E ele falou que isso, agora eu estou entendendo melhor, isso vai para balançar eles, para acordar eles. E muitos acordarão. Ele já falou que vai haver esses julgamentos todos para acordar, eles voltam a dormir, tenta acordar, eles voltam a dormir. E aqui está a razão, gente. Ó, a grande safra não aconteceu ainda, ela está acontecendo nesse tempo. Está vendo? Vai vir nesse tempo, quer dizer, aqui é o João falando, tá? Que nós, os que amam Ele, vão ver essa rocha atingindo a terra, a gente vai ver essas coisas acontecendo, que vai ser nesse tempo exato que é a grande... eu pensei nisso agora, gente. Essa deve ser o grande meteoro que o pessoal fala, que é o início dos 3 dias de trevas, tá? Tá bom? A minha opinião, porque tem muitos falado que os 3 dias de trevas, um dos indicativos que os 3 dias de trevas está chegando é o choque de um asteroide. Eu já ouvi isso o quê? 3, 4, 5, 6 vezes? Pode ser isso aí, tá, gente? Ele não falou, não. Mas se você unir tudo, o que acontece nos 3 dias de trevas? Tem o choque de um asteroide, né? Você vai ver sinais, você vai ver cores no céu, e você vai ver um asteroide. Esse asteroide, como falou a Ângela, muitos que teve esse sonho, esse asteroide vai causar um grande terremoto. Está sendo falado aqui, né? Um terremoto que balançou a Terra e não parava de balançar a Terra. Tá? Então a gente está aqui ainda, viu, gente? E nisso acontecendo, vai ter esses 3 dias de trevas. Aí a razão que eu acho quando ele viu que o que o rapaz viu que estava escuro, de repente, esse negócio, e porque a grande safra que Jesus tem falado de novo, que os remanescentes vão fazer pelo poder dele, acontece depois dos 3 dias de trevas, no
No quarto dia que eles vão estar investidos para fazer esse negócio. Então, gente, é a minha opinião, que é o João falando, tá? Que isso tudo que foi lido aqui, a gente está aqui ainda. A gente está aqui ainda, porque depois da grande safra, lembra do que tem sido falado? Vai vir esse meteoro, vai vir esse grande terremoto, vai vir esses 3 dias de trevas, vai ser aí que o Senhor vai visitar a gente, vai ser aí que o Senhor vai ter aquele espelho que a gente vai ter nossa vida passada por Ele, vai ser aí que o nosso Deus vai dar para a gente as tarefas para a gente fazer, e depois que a gente sair para fazer, a gente vai sair com os anjos, e eu acredito que eu vi isso em dois coisas que Jesus tem mostrado para a gente tem 40 dias para ir atrás dessa grande safra na terra. Depois que essa grande safra na terra é feita, é a hora que ele leva todo mundo para o céu. E aqui ele fala claramente, depois eu levarei meus filhos para casa, e claramente falado pelos irmãos, assim que os filhos deles são levados para o céu, claramente falado em vários versos, vários sonhos, assim que a terra é levada, vai ser quando a grande tribulação começa, que vai ser o selo, o 6º selo vai ser aberto, que é aí a ira de Deus. Nossa! Incrível que o nosso Jesus tem mostrado para aqueles que amam Ele, né? Para aqueles que Jesus vive no coração deles. Eles não querem, o Pai falou, eles não querem de jeito nenhum que os filhos deles sejam pegos de surpresa. Que inacreditável realmente, né? Então ele termina falando aqui, eu amo vocês, meus filhos, arrependam-se não. Coloque a sua casa em ordem, porque esta rocha está escondida até que ela choque com a terra. Amém, Messias Jesus. Então essa rocha ela vem do trono de Deus. Ninguém está vendo, né? É numa outra dimensão do universo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado sobre isso. Eu ia parar, eu vi aqui um outro bem curto, e esse outro eu acho que vou ter que fazer também, porque todo mundo está esperando esse templo ser feito para a volta de Cristo. E ele fala claramente que o templo não tem que ser feito de forma alguma, que é uma abominação. Eu já sabia disso há muito tempo. Mas e vamos terminar aqui, espero que vocês tenham gostado, realmente foi muito incrível, né? Realmente essa revelação. Um forte abraço, que o nosso Senhor Jesus esteja com todos nós em nossos corações, gente. Vamos viver do jeito que Ele quer que a gente viva. Um forte abraço. Tchau, tchau.